Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui para mais uma aula do nosso Desafio Reino. Aqui quem fala com vocês é Robert Marx e tem sido muito poderoso, um privilégio muito grande compartilhar aqui com vocês chaves poderosíssimas que fizeram parte da vida de homens e de mulheres e que transformaram o mundo. Então fica aqui comigo nesse vídeo, nesta aula, que eu tenho certeza que vai ser também muito poderoso e hoje nós vamos falar sobre o terceiro princípio. Na primeira aula, que foi na segunda-feira, nós falamos sobre descobrir a origem. Na aula de ontem, nós falamos sobre entender a identidade, ou seja, quando eu descubro a minha origem, eu entendo a minha identidade. E sejam todos muito bem-vindos e aproveite para compartilhar o máximo que você puder essa live com outras pessoas também. Aproveite também, pegue seu caderno, pegue sua caneta para você escrever chaves poderosíssimas do que você vai aprender hoje, tá bom? Mas antes de continuar, eu quero que você comente aqui de qual cidade você está falando. Eu já vou dar aqui bom dia para vocês. Temos aqui o Abner Medeiros, pessoal chegando aqui. Vamos lá. Bom dia, Antônio. Bom dia. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos lá. Chegar aqui. Temos aqui a Esther de Belém, Castelo de Fortaleza, Taíde Simões Filho, Bahia, Aracaju, Douglas, Elaine Osasco, Pablo de Curitiba. Que mais? Embu das Artes, Ellison, tá aqui perto da gente, tá do lado, Ellison. Temos aqui a Liz de Belfort Roxo. Ó, o Diogo, Diego Malaguês, Embu das Artes. Irmão nosso caminha com a gente. Diego faz parte do presbitério da comunidade local aqui, da Bom da Serra. Luana, Itapeva, Luciana Contagem. Legal, gente. Legal. Bom, o que vocês estão achando aqui dessas aulas? Como tem sido para vocês? Tem inspirado bastante vocês? Tem ajudado de alguma forma? Espero que sim, né? Espero que esteja ajudando vocês aí a potencializar ainda mais aquilo que vocês carregam, tá? E espero que essas lives tenham agregado bastante valor aí na jornada de vocês. Porque uma coisa que eu aprendi foi o seguinte, cara: existem três pontos importantes na nossa jornada também. Primeiro é você trabalhar. Trabalhar digno é o trabalhador do seu salário. Trabalho é uma forma de adoração também. Segundo ponto é o esforço, cara. Você precisa se esforçar. Deus, claro, ele vai te ajudar, Deus ele vai te capacitar para isso, porém você precisa fazer a sua parte, você precisa se esforçar. E terceiro é quando você agrega valor na vida de outra pessoa. Então eu espero de alguma forma eu esteja contribuindo em agregar valor na sua vida, em agregar algo que está te ajudando você a ser abençoado nos seus passos e também próspero nos seus caminhos. Beleza? Bom, gente, sem mais delongas, o pessoal está chegando aqui. Tem o Ciel, pastor Ciel, querido. Deus abençoe o senhor, saudades. Muito bom conhecê-lo. Essa sua sabedoria, a gente conversou, né, durante o período da Escola Wake. Conheci um pouquinho ali do coração do Senhor e fui muito abençoado pelo pouco tempo de mesa que eu tive lá. Gente, então vamos lá. Vamos para o terceiro princípio aqui. Tá? Só relembrando para o pessoal que chegou agora, primeiro princípio nós compartilhamos sobre descobrir a origem, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você não é o foco. Né? A gente vive a nossa vida querendo saber o meu projeto, a minha vida, os meus planos, o meu propósito, quando na verdade todas as coisas convergem para Cristo. Nós somos encontrados em Cristo, ou seja, tudo começa nele. Quando eu descubro a minha origem, de onde eu vim e para onde eu vou, né? São três perguntas que toda a sociedade faz, né? Quem eu sou, qual é o meu propósito e para onde eu vou? Nós encontramos lá em Deus. A origem, a nossa origem está nele. E quando eu descubro a minha origem, eu entendo a minha identidade, entendo quem eu sou.
Eu entendo quem eu sou. E quando eu entendo quem eu sou, prepare-se, terceiro princípio, eu estou cumprindo com o propósito. Terceiro princípio aqui, cumprindo com o propósito. Nós falamos, né? Tem um propósito de Deus. Tem o seu propósito também. Qual é o seu propósito? Mas antes de continuar, vamos trazer qual é a definição da palavra propósito, né? Se tem uma palavra que é muito falada em nosso meio, essa palavra é propósito. Ela ganha em disparada, né? Depois da palavra Espírito Santo, Deus e outras palavras que também são chave, a palavra mais falada no nosso meio é a palavra propósito. Olha, eu encontrei uma definição no dicionário que diz o seguinte, que propósito é a vontade de realizar ou alcançar algo, né? Aquilo que se busca atingir, um objetivo, uma meta, ok? Mas nós encontramos também na Bíblia. O que a Bíblia diz a respeito da palavra propósito? Então, se você estiver anotando, anote aí. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. A palavra de Deus diz o seguinte: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer, grife essa palavra querer, quanto o realizar. Grife essas duas palavras, querer e realizar, de acordo com a boa vontade dele, pois é Deus quem efetua tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele, ok? Então, vamos dividir, então, em duas partes, essa palavra vontade, ou vamos colocar aqui propósito. Primeiro, nós vemos a palavra vontade como a visão, como a vontade geral de Deus. E qual é a vontade geral de Deus? Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem a um conhecimento da verdade. Ou seja, a vontade geral de Deus é que todos sejam salvos e conheçam e tenham um conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nessa primeira parte aqui, a gente vê que existe a vontade de Deus e a vontade de Deus é boa. Qual é essa boa vontade? Que todos sejam salvos e alcancem o pleno conhecimento da verdade. Então, esse é o propósito geral de Deus, ok? Segundo, existe a vontade específica ou o propósito específico de Deus para sua vida. Salmos 139, 16 diz o seguinte: os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Ou seja, Deus já nos viu, já quando nós éramos um embrião, ele nos formou todos os dias, foram determinados para mim e foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Ou seja, tem a visão geral de Deus, ou melhor, tem a vontade geral de Deus e tem a vontade específica, ok? Ok? Então, basicamente, esse é o significado da palavra propósito. Deus tem um querer, olha só, um querer. Vamos lá. Então, a gente viu a vontade geral de Deus e a vontade específica. Nesse texto, voltando ao texto lá de Filipenses que nós lemos, Filipenses 2,13, pois é Deus quem efetua tanto o querer quanto o realizar de acordo com a vontade dele. Então nós vemos querer e realizar, ok? Dentro desse texto, a palavra querer desperta o desejo antes de realizar. Presta atenção. Ele coloca o desejo em nós. Ele opera tanto o desejo. Não há realização se não houver aqui primeiro o desejo, o sentimento, ok? Tem muitas pessoas realizando coisas que não têm um desejo, não têm um coração. Aqui que está o problema de pessoas não estarem cumprindo com o propósito para o qual elas foram criadas. Por exemplo, aqui você tem uma caneta, certo? A caneta, ela foi criada para escrever, ok? Foi criada para escrever. Só que existem muitas mulheres, por exemplo, que usam a caneta para prender o cabelo. Pode até funcionar, mas não é o propósito dela. Caneta foi criada para escrever e não para prender cabelo. Ou seja, tem muitas pessoas exercendo algumas funções ou realizando algumas coisas em determinadas áreas. Elas podem até funcionar, mas não estão fluindo. Não é o propósito dela. E você precisa entender, descobrir o seu propósito. Vamos lá.
Então vamos construir aqui. Quando você descobre a sua origem, você entende a sua identidade para cumprir com seu propósito. Quando você entende a sua identidade, você descobre o propósito para o qual você foi criado para fazer. Então, existe um desejo de realizar algo, alcançar algo, aquilo que se busca atingir. Afinal, você precisa ter uma meta na sua vida, você precisa ter um objetivo, e esse objetivo também é o propósito. E qual é o propósito global de Deus para toda a Terra? Qual é o propósito pessoal de Deus para sua vida? Você não vai entender o propósito pessoal de Deus para sua vida até que você entenda o propósito global de Deus para toda a Terra. Então, a sua identidade precisa estar muito bem firmada. Já viram aquelas reportagens na TV, onde as pessoas vão às ruas e tal, e perguntam o nome da pessoa e pergunta quem ela é? Né? Geralmente ela responde: eu sou um arquiteto, eu sou um administrador, eu sou um engenheiro, eu sou um comerciante. As pessoas vão afirmar quem elas são em base daquilo que elas fazem. Claro, aquilo que você faz é reflexo de quem você é, ok? Então, querer é o quê? Desperta em nós o desejo de realizar. Precisa haver primeiro esse querer, esse desejo. O que você tem desejado? Aqui o texto diz que é Deus quem efetua o desejo, o desejo, o desejo. E de acordo com a vontade dele, ou seja, você precisa ter uma visão clara. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão da visão. Então, beleza. Querer. Agora, o realizar é aquilo que eu faço. E aquilo que eu faço, eu devo fazer com excelência. Eu devo fazer com paixão, com compaixão. E tudo aquilo que eu faço, como eu falei aqui, deve ter como objetivo também agregar valor na vida do outro. Bom, vamos lá, gente. Para nós que somos cristãos, eu estou falando diretamente para um público cristão, tudo deve girar em torno da grande comissão. Aquilo que eu faço deve me levar a pregar o evangelho e fazer discípulos. O que é ir de pregar o evangelho? Ir de pregar o evangelho é enquanto eu estiver indo trabalhar na fila do ônibus, no supermercado, na rua, na escola, no trabalho, fazendo qualquer coisa, eu preciso pregar o evangelho e fazer discípulos. Na minha vida precisa fluir isso. Isso faz parte do meu DNA. Não tem como tirar isso. Isso é minha vida. Está na minha vida, o DNA do evangelho. Entende? Então, tudo que eu fizer, de alguma forma, eu devo estar pregando o evangelho e fazendo discípulos. Então, Deus quem opera tanto o desejo, o querer, quanto o realizar. Realizar é fazer, meu amigo. É colocar a mão na massa, ok? É colocar a mão no arado e não olhar para trás. Quando alguém fala assim, é, é, aquilo, eu sei quem eu sou e tal, eu tenho fé, tá, mas beleza. E as obras? Porque a fé sem obras, ela é morta. Por outro lado também, se eu foco tanto no fazer e abandono a fé, também é morto, porque tanto a fé quanto as obras, elas andam juntas. As obras testificam a minha fé. Se eu falo que eu tenho fé e eu não tenho obras, obras eu digo de transformação, de frutos, não somente na minha vida, mas na vida do outro, né? Como a gente falou, inclusive, ontem, sobre não produza folhas, produza frutos. Aí teve várias pessoas que entraram lá no Instagram e falaram: não, você tem que produzir folhas, mas onde está na Bíblia que Jesus pede para nós produzirmos folhas? Claro, as folhas é um anúncio da chegada dos frutos. Porém, você não foi chamado para produzir folhas, você foi chamado para produzir frutos. Lembra como que nós citamos ontem? Uma figueira plantada na vinha. Pergunta é, o que uma figueira estava fazendo plantada numa vinha? Para todos os lados que ela olhava, todo mundo dando uva. O problema não era o ambiente, o problema não era o lugar onde ela está inserida. Provavelmente você esteja em um lugar onde todo mundo está fazendo a mesma coisa. E você é um ponto de referência. Quem já assistiu aquele filme lá do Rap Fit, Humano, o Pinguim, o que ele fazia? Ele sabia
dançar, mas toda a comunidade estava fazendo o quê? Cantando. E aí ele começa a ser rejeitado, não só pela comunidade, mas também pelos seus próprios pais. E os pais falam: filho, todo mundo aqui canta e você dança. É inaceitável aqui. Não tem como você viver em nosso meio. E aquele pinguim, o que acontece? Ele vai embora. Né? Só que aí havia uma fome naquela comunidade. E ele sai em busca, então, da solução para aquela fome. Percebe? Por mais que ele tenha sido abandonado, rejeitado, excluído ali da sociedade, ele tinha um propósito. Qual era o propósito? O propósito dele não era ele buscar aceitação e aprovação. O propósito dele é trazer novamente o alimento para a comunidade. Então ele foi em busca da solução. O que estava impedindo com que os peixes eh, estivessem lá naquela comunidade? Então ele foi atrás e ele descobriu através do quê? Daquilo que ele era bom, daquilo que ele fazia, daquele desejo. Ele tinha um desejo que era trazer a solução, ele tinha um propósito e ele usou a dança dele, que é aquilo que ele sabia fazer, para atrair a atenção dos homens e mostrar: olha, os peixes que vocês estão levando está trazendo fome para a minha comunidade. Foi o que aconteceu. Aquele rejeitado volta como, digamos, o salvador da comunidade. Ou seja, Deus vai usar pessoas rejeitadas, pessoas excluídas, porque elas experimentaram coisas muito profundas, marcantes, e ela usou da maca dela como um púlpito. Ela usou da ferida dela como uma cicatriz para simbolizar que ela venceu. Então, tem pessoas aqui que estejam passando por isso. Tem pessoas aqui que estavam feridas e Deus tem tornado essas feridas em cicatrizes. É Deus falando para você: pegue a sua maca, pegue aquele seu momento de dor e transforme em seu púlpito para você pregar o evangelho e fazer discípulos. Então a gente consegue enxergar que havia naquele pinguim, cara, da Disney, o quê? Havia um sentimento, havia um desejo, e aí ele realizou, ele atingiu aquilo. Você não consegue realizar algo se você não tiver um desejo genuíno. E esse desejo é Deus quem coloca. Eu sempre tenho um cuidado de fazer a seguinte oração: Deus, se não for da tua vontade, tire do meu coração, que eu não fique sentindo, que eu não fique pensando, que eu não fique nem mesmo falando. Eu sempre faço essa oração justamente para discernir quando é algo meu, propósito meu, quando é algo pessoal meu, ou até mesmo egocêntrico da minha parte, e separo para que seja a vontade de Deus sobre a minha vida, que a vontade de Deus se cumpra na minha vida. Lembra quando Pedro, ele fala para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Aí Jesus fala: bem-aventurado, Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelou. Parabéns, cara, você teve a revelação de Jesus, você teve a revelação de fato de quem eu sou. Só que aí Jesus começa a falar da sua morte, das suas dores, e que no terceiro dia ele ressuscitaria. Aí Pedro fica indignado, ele chega e começa a repreender Jesus, dizendo: não, não, você não vai para a cruz, você não vai morrer. E a resposta de Jesus confrontando ele foi o seguinte: afaste de mim, Satanás, porque não convém cuidar das coisas dos homens. Eu não vim cuidar das coisas dos homens, mas eu vim cuidar das coisas de Deus, os negócios de Deus, da agenda de Deus. Ou seja, ele deixa a sua vontade de lado para cumprir com a vontade de Deus. Também na sua oração, ele fala: Abba, Pai, se necessário for, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade pessoal, mas a tua. E qual era a vontade de Jesus ali, como humano? Era não ir para a cruz, era não cumprir com o propósito para o qual ele foi criado. Na verdade, Jesus não foi criado, né? Mas vamos colocar essa expressão aqui. O propósito para o qual ele veio para a Terra. Pronto, melhor assim. E aí, cara, humanamente, ele não queria cumprir com aquele propósito, mas havia uma mensagem maior que o mensageiro. É assim comigo e com você, cara. Tem dias que a gente tem vontade de desistir, todos os dias a gente pensa em desistir, mas por que nós não desistimos? Porque existe um desejo de realizar, de cumprir com esse propósito, que é pregar o evangelho e fazer discípulos, que é não somente experimentar uma transformação pessoal, mas também levar essa transformação de vida para outras pessoas, agregar valor na vida de outras pessoas. É por isso que muitas vezes nós não desistimos, porque existe uma mensagem maior que o mensageiro, cara. Pega isso. Mas vamos lá. Então nós vimos o querer, o realizar. Precisa ter o desejo para poder realizar algo. Terceiro ponto aqui
dentro desse texto de Filipenses, para a gente aprender sobre o propósito, é o seguinte: você precisa ter uma visão clara para que torne a missão leve. A visão clara torna a missão mais leve. Pega essa chave, cara. A visão clara torna a missão ficar mais leve. A visão clara torna a missão mais leve. Por quê? Você precisa ter uma visão de onde você quer chegar. Se você não tem uma visão de onde você quer chegar, cara, qualquer caminho serve para você. Você vai sair executando qualquer coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Não se encante, não se envolva com tudo que te encanta. Porque se você se envolver com tudo que te encantar, cara, você vai fazer tudo meia boca. Eu ouvi um podcast de uma comunidade judaica, os caras falando o seguinte: não diversifique o trabalho, mas sim diversifique o patrimônio. O que ele quer dizer com isso? Porque às vezes a gente fica se envolvendo com um monte de trabalho, cara, achando que isso vai nos levar a ser bênção e até mesmo ser bem-sucedido naquilo que nós estamos fazendo. Mas o conselho bíblico é: não se envolva com tudo que te encante. Tenha uma visão clara para que a missão se torne mais leve. Para abranger um pouco mais sobre essa questão de visão, vamos trazer aqui um ponto de escatologia. O que é escatologia? É o estudo das últimas coisas, certo? A esperança do futuro impacta a minha missão no presente. Eu preciso ter uma visão clara do que vai acontecer lá na frente, por antecipação, cara. Nós não seremos pegos de surpresa. Ou seja, Deus está me preparando para que quando eu passar por uma situação, eu passe, mas com sabedoria. Eu não tenho que esperar que as coisas aconteçam para eu reagir. Tem muitas pessoas que elas reagem ao invés de agir. A reação vem através de uma surpresa, você é pego de surpresa ou até mesmo você foi procrastinando uma situação ou até mesmo uma decisão e aí acabou que chegou naquele momento, você ficou, digamos, até mesmo sem reação. E quando foi agir, você reagiu, na verdade. Existem muitas pessoas que elas só se movem por reação, elas só têm atitude quando algo acontece. Agora, quando você tem uma visão clara de onde você quer chegar, você, por mais que você esteja enfrentando uma circunstância adversa, uma aflição, um sofrimento, você está com o olho no propósito, cara. Você tem um objetivo, você tem uma meta. Por mais que aparecerão obstáculos, aparecerão situações de todos os tipos para que impeçam que você cumpra com o propósito, você tem uma visão clara. Nada vai tirar essa visão da sua jornada. Então, esse é a terceira chave aqui. Tem uma visão clara para tornar a missão mais leve. Cara, eu aprendi. Eu aprendi para não andar ansioso, muito menos com preocupação. Se você está muito preocupado com o problema, você não desfruta de bênção. Quando você está preocupado com o problema, você não desfruta de bênção. Então, tem uma visão clara. Quando você tem uma visão clara, independente daquilo que você esteja passando hoje, a missão, aquilo que você faz no presente, vai ficar mais leve. A esperança do futuro vai impactar a sua missão no presente. Beleza? Vamos lá. E quarto ponto aqui que a gente extrai dessa lição é sangue, suor e lágrimas. Sangue, suor e lágrimas. Nós vemos na vida de Jesus, que era um homem que derramou sangue, né? Até mesmo quando ele estava orando lá no Getsemane, ele passou por um período muito extremo de angústia. Tanto que ele suou sangue, segundo conta os especialistas, né, os médicos, fala que é um momento de grande aflição, é um estresse muito grande a ponto de fazer você suar sangue. E Jesus, ele dava o sangue dele. A gente não tem essa expressão, cara, vamos dar o sangue. Por quê? Quando a gente fala vamos dar o sangue, vamos dar a nossa vida por isso. Você precisa ter uma causa pela qual você vai morrer, cara. Por exemplo, eu assisti um tempo atrás um documentário que passou na Netflix, não sei se tem mais esse documentário, fala sobre a guerra do Vietnã, né? E aí os repórteres foram lá cobrir essa guerra lá no Vietnã e chegaram lá e começaram a entrevistar os soldados. E a pergunta era o seguinte: qual o motivo de vocês estarem aqui? Qual é o propósito de vocês estarem aqui nesta guerra? Olha a resposta dos soldados, e foi uma resposta unânime. Nós estamos aqui
Nem sabemos o porquê. A única coisa que nós sabemos é que nós viemos aqui matar alguns Vietcongs. Mas o motivo, a razão pela qual nós estamos aqui, o propósito, não sabemos. Ou seja, os caras estavam dando as suas vidas em algo que eles não sabiam qual era a causa. Eles estavam morrendo por algo que não sabiam o que, que era. Imagina, irmão, você você viver a sua vida em função de algo que você não sabe o que, que é. Você não tem uma razão, você não tem um propósito para o qual você vai dar a sua vida. Claro, Jesus, ele já deu a vida por nós. Não haverá outro Jesus. Jesus não vai morrer. Jesus já morreu na cruz por nós, para nos dar a vida eterna, nos reconciliar com o Pai. Você não precisa fazer isso. Você não foi chamado para dar a sua vida para salvar pessoas, cara. Eu lembro uma vez numa conversa com um pastor do Rio de Janeiro, pai do Lucas Freitas, e ele é pastor de uma igreja batista lá de Belfort Roxo. Ele falou: Robert, pare de ficar desesperado pelas pessoas. Eu, como assim, pastor? A gente ama vidas, a gente ama pessoas, a gente quer salvar pessoas. Ele falou assim: não, você não é o Salvador. Você não morreu por elas na cruz, cara. Quando você fica desesperado por essas pessoas, você está investindo tempo em pessoas que não têm interesse naquilo que você está compartilhando. É como se você fosse lançar pérola aos porcos, cara. Invista tempo em pessoas que estão de fato interessadas, mesmo que elas estejam a trancos e barrancos, assim como nós muitas vezes, né? Mas existe um desejo de transformação, existe um desejo de mudança. Essas pessoas estão interessadas, cara. Então invista tempo. Então o problema é que às vezes a gente fica muito, a gente acha que a gente é o salvador, que a gente vai, não, cara, você não foi chamado para morrer por essas pessoas. Já Jesus já fez isso. Você só precisa apontar, mas você precisa ter um propósito pelo qual você vai dar a sua vida, cara. Nós vemos a vida de vários discípulos que morreram por amor ao evangelho, cara. A mensagem, a Bíblia chegou até nós por conta de sangue de mártires, sementes do avivamento, que deram as suas vidas para que a mensagem de transformação chegasse até nós. Então precisa haver sangue nesse aspecto, falando sangue espiritual. Jesus fala também, né, na comunhão, né? Este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós. Ele nos comprou com sangue precioso. Então existe um poder no sangue. O sangue representa pacto, o sangue representa aliança. Ou nós temos aliança ou não temos aliança, cara. E como essa aliança é provada? A aliança é provada quando nós passamos por uma circunstância adversa que vai ali ver se temos uma aliança ou não. Porque, assim, existem situações que eu vou falhar, cara. Você vai falhar. Pessoas vão falhar com você. É inevitável. Pessoas vão trair. Sempre haverá na mesa de comunhão pão, vinho e traição. É inevitável. Você será traído. Você vai ser traído por alguém em algum momento da sua jornada. E claro, a traição vem por intermédio de pessoas muito próximas. Então, ali vai determinar se há uma traição ou se há uma aliança. Pessoas vão falhar com você. E olha o que acontece. A gente tem algo da nossa natureza caída de rejeitar pessoas quando elas falham conosco. Aquelas pessoas que eram uma bênção se tornam agora um peso, uma maldição na nossa vida, cara. Eu tava conversando ontem com a Dani aqui do Cultura, falando para ela, cara, eu tive líderes, pessoas que me inspiraram, que hoje já não estão mais nos caminhos do Senhor. Isso não invalida o que elas carregam, cara, o que elas foram usadas por Deus na minha vida. Assim como vocês conhecem muita gente que foi usada por Deus para abençoar a sua vida. E hoje, cara, não estão mais nos caminhos do Senhor. Como você está olhando para elas? Como bênção ou como maldição? Como pedra de tropeço ou pedra de edificação na sua jornada? Então a gente precisa valorizar as pessoas, devemos honrar as pessoas. Então o sangue, o suor, diz respeito a esforço, cara. Você precisa se esforçar. Deus, ele vai fazer a parte dele. Né? Eu ouvi de um cara uma coisa muito interessante, muito simples. Deus, ele é Deus do impossível, para que você faça o possível. Deus, ele criou a árvore, isso é impossível para você fazer. Mas Deus te deu poder para você transformar a árvore em um objeto de madeira, cara, uma mesa, uma cadeira, entende? Mas precisa haver esforço. Tem um livro que eu tinha um ranço muito grande com essa expressão. Hoje eu passei a entender um pouco mais, né? E
comecei a olhar de uma forma diferente. Por exemplo, a palavra mindset. Cara, se eu escutasse essa palavra mindset, me dava um ranço muito grande. Mas aí eu fui buscar, entender, compreender o significado da palavra e tal. Foi escrito por uma psicóloga PhD, onde ela fala que é a nova psicologia. E aí, a palavra mindset, na verdade, é mais do que significa forma de pensar. E como nós encontramos a palavra mindset na Bíblia? Renovação da mente. Os caras só trocaram a palavra. O que era renovação da mente se tornou mindset. O que era discipulado se tornou mentoria. E por aí vai. E aí, cara, eu comecei a ler o livro e falei, mano, isso aqui tá na Bíblia já. Os caras só mudaram as palavras. Jesus já estava falando sobre isso, renovação da mente. Existem dois tipos de mentalidade: a mentalidade fixa e a mentalidade em crescimento, que é a renovação da mente. A mentalidade fixa é o tipo de pensamento onde a pessoa se apoia em sua inteligência, em sua habilidade. Ah, eu não preciso me aperfeiçoar, eu não preciso estudar, porque eu sei fazer. Eu tenho inteligência, nasci inteligente. E aí, ou até mesmo os próprios pais ficavam elogiando demais a inteligência e habilidade dessa pessoa, e ela se tornou uma pessoa adulta, onde ela fixou a sua identidade na sua inteligência e também na sua habilidade. E essas pessoas têm uma mentalidade fixa. Ela pensa: ah, não preciso estudar, eu não preciso me esforçar, porque eu já sei. São as pessoas soberbas, orgulhosas, egocêntricas. Elas sempre querem ser melhor do que as outras. Elas não querem ser apenas mais bonitas, mais inteligentes e mais prósperas. Elas querem ser mais bonitas, mais inteligentes, mais prósperas do que as outras. Ela sempre faz algo para ser melhor do que os outros. Não com o objetivo de agregar valor na vida dos outros. Não, ela quer ser sempre melhor do que os outros. Isso é uma mentalidade fixa. E tem muita gente assim no nosso meio. Talvez você seja uma pessoa onde foi muito incentivada na sua inteligência. Ó, oh, meu filho, você é inteligente. Por exemplo, como uma pessoa, como um pai lida com uma criança que não ganhou uma competição. Ele vai dizer o seguinte: filho, você é muito inteligente, você é habilidoso, você não conseguiu agora, mas lá na frente você vai conseguir ganhar. Isso é uma mentalidade fixa. Você está focando na habilidade e na inteligência. Não estou dizendo que a pessoa não deve desenvolver. Claro que deve, mas não, o foco não deve ser na inteligência e na habilidade. Agora, pensamento de renovação da mente é o seguinte: olha, a pergunta que eu faço para você é a seguinte: você quer se divertir ou você quer competir? Se você quer se divertir, não precisa se esforçar tanto. Mas se você quer competir, se você quer ganhar, você precisa se esforçar, você precisa estudar mais, você precisa se dedicar mais, você precisa se aperfeiçoar mais. Só que a mentalidade do reino não é que você tem que fazer para ser melhor do que o outro. É que você precisa, né? Se você está numa competição, num esporte, por exemplo, você precisa se esforçar mais. Essa é a grande verdade. Não tem por onde. Então tem muitas pessoas que não querem derramar suor, cara. Não estou falando de esforço próprio, sabe? A gente tem um costume de falar pela força do braço. Claro que muitas coisas você pode conseguir na força do teu braço, mas outra coisa é você conseguir através da fé. Então, Deus ele tem promessas e ele é fiel para cumprir, mas você precisa assumir uma fé responsável e ativa para viver aquilo que Deus tem para você. Deus não está preparando a promessa para você, Deus está preparando você para a promessa dele. Tem muitas pessoas que querem viver na terra prometida, queimando a leite e mel, lugar de bênçãos, lugar de prosperidade, mas ainda continua cultivando uma mentalidade de escravo. Não há como você viver na terra prometida ainda cultivando uma mentalidade de escravo. Você precisa romper com isso. E esse suor diz respeito ao esforço. Você precisa desejar crescer, estudar, cara. Estudar, a inconstância tem dominado o seu coração. Tem levado você a uma preguiça, a uma letargia, assim, fora do comum. Ah, é o diabo. Não, é você mesmo. Nem tudo é o diabo, cara. Então você precisa se esforçar. Você precisa desejar. Lembra que eu falei? O querer. Você precisa desejar, cara. Você precisa ter um propósito. E lágrimas. Aqui que entra a questão da paixão, cara. Derramar lágrimas. É o sentimento. Compaixão é o sentimento que nos leva. A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora nos próximos minutos, beleza? Mas antes, deixa eu falar aqui com o pessoal que está aqui acompanhando.
Amanda colocou um detalhe importante, gente. Esse desafio essas aulas aqui no Instagram faz parte do Desafio Reino, tá? São 7 princípios que nós estamos compartilhando aqui. Já estamos no terceiro. Se você ainda caiu de paraquedas aqui, se você ainda não se inscreveu, é importante que você clique no link que está no perfil para você receber os resumos das aulas e também os conteúdos exclusivos que nós estamos compartilhando apenas lá. Lembrando que esta live não ficará salva aqui no Instagram. Esse conteúdo gravado ficará disponível apenas para aqueles que estão participando do Desafio Reino. Então, quando terminar aqui essa aula, você vai lá no link que está no perfil, clica, se cadastra, coloca o seu e-mail e também é importante que você entre no grupo do WhatsApp, porque é por lá que nós mandamos o conteúdo exclusivo, beleza? Lembrando também que faz parte da Escola Awaken, tá? Esse conteúdo todo que nós estamos compartilhando aqui com vocês, beleza? Então, vamos lá, fica aqui comigo. Fica aqui comigo, vamos dar continuidade. Lágrimas, como fala, né? Aqueles que semeiam com lágrimas voltarão colhendo com alegria. É um paradoxo, cara. É um paradoxo. Não há como você colher se não derramar lágrimas. Eu sempre oro, Deus coloque alegria no meu coração e lágrima nos meus olhos. A lágrima diz respeito à paixão, cara, com o que você faz. É o que a gente vai falar aqui nos próximos minutos. Lembrando, para você que caiu de paraquedas aqui também, primeiro princípio que nós compartilhamos foi: descubra sua origem. Segundo, entenda sua identidade. Terceiro, cumprindo o propósito. Você só consegue cumprir com o propósito se você entender quem você é. Então vamos lá, para a gente ir para os momentos finais. Dentro disso, nós temos essa paixão. O que é a paixão? Você ama o que você faz. E o que você faz, você deve fazer com excelência. Excelência. Lá em Mateus, capítulo 9, versículo 36 ao 38, diz o seguinte: ao ver as multidões, Jesus teve o quê? Compaixão delas. Ele tinha um desejo. Lembra que nós falamos nos Filipenses? Tanto o desejo, ele tinha um desejo, ele teve compaixão dela. Ou seja, o cara se doou para ela, investiu tempo, ele se interessou pela vida daquelas pessoas, porque elas estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, havia aqui, nesse propósito, o seguinte elemento: paixão. Precisa haver paixão, e é Deus quem coloca o paixão, cara, no seu coração. Precisa haver paixão. E essa paixão nos leva ao quê? A vocação. O que é a vocação? O mundo precisa disso. Vocação, por exemplo, a palavra vocação e chamado significam a mesma coisa, tá? Só muda a palavra, mas o significado é o mesmo. Primeiro, que nós somos chamados para um relacionamento com Deus. Esse é o primeiro estágio do chamado ou vocação. Fomos chamados para um relacionamento com Deus. Consequentemente, nós somos chamados para fazer algo. Entendeu? Tanto o querer quanto o realizar. Nós somos chamados para um relacionamento. E a partir desse relacionamento, e aí sim eu vou descobrir o propósito para o qual eu fui criado. Cara, muitas pessoas sofrem com crises existenciais e crises de identidade porque elas ficam perdidas. Qual é o meu propósito? Qual é o propósito pessoal de Deus para minha vida? Como eu falei no início, você só vai entender o propósito pessoal de Deus para sua vida até que você entenda o propósito global de Deus para toda a Terra, porque a nossa vida só tem sentido no nós. Por exemplo, eu estava vendo uns judeus falando que não existe a palavra vida no singular. Só existe a palavra vidas, porque só tem sentido no coletivo a vida para eles. Olha que poderoso isso. Então, a vocação é um convite para você abraçar a salvação de Deus, cara. É aquilo que você foi chamado para fazer com excelência, com amor, com alegria. Não é o dinheiro que move a vocação, e sim o prazer de você fazer algo com sentido. Por exemplo, quando Jesus diz para os discípulos: vinde após mim e farei de vocês pescadores de homens. E aí ele fala que imediatamente André, Pedro, Tiago e João lançaram suas redes ou deixaram seus barcos, os barcos dos pais, e seguiram Jesus imediatamente, cara. A pergunta é: o que fez eles seguirem imediatamente a Jesus? Cara, tinha alguma coisa ali. Foi tão assim, imediatamente. A palavra, sabe qual é o significado da palavra imediatamente no hebraico? Imediatamente.
No grego, imediatamente. No chinês, imediatamente. Imediatamente eles largaram as suas redes e seguiram Jesus. A pergunta que eu faço para você é: quanto tempo você leva para obedecer o propósito de Deus para sua vida? Um dia, uma semana, um mês, um ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos ou a vida inteira? Você ainda não respondeu ao chamado. Por isso que ele vinde após mim. Percebe? Eles eram profissionais naquilo que eles faziam. Eles tinham uma vocação. A vocação deles era, ali o objetivo deles era pescar peixes, cara. Eles era o único sustento que eles tinham. Ali era a fonte de renda deles. Eles eram profissionais no que eles faziam. Afinal, eles eram pescadores. Eles entendiam tudo de mar, de pesca, de peixe, de anzol, de barco, de tudo. Só que aí Jesus, a partir do momento que Jesus diz: "Vinde após mim, farei de vocês pescadores de homens", eles lançaram as suas redes e seguiram Jesus. Eles não deixaram de ser pescadores. Eles não abandonaram a profissão deles. Tem muita gente hoje que fica pensando: "Ai, a minha vida só tem sentido se eu estiver no campo missionário. Mas eu estou aqui no escritório, estou trabalhando, né? Não estou fazendo nada para o reino. Se eu tivesse em casa, eu teria mais tempo para orar, mais tempo para ler a Bíblia, mais tempo para pegar o evangelho nas ruas. Eu tenho esse desejo", mas ela não entende que o ambiente de trabalho dela é o campo missionário dela. Ela pensa que pregar o evangelho, fazer discípulos, ser usado por Deus é estar dentro de uma igreja, de um prédio de uma igreja, de uma estrutura eclesiástica. Sendo que, na verdade, o lugar onde ela está inserida é o campo missionário dela. Cara, John Wesley falava sobre isso. O mundo é minha paróquia, cara. Em qualquer lugar onde você estiver, ali é o seu campo missionário, cara. Deus não tem como objetivo mudar a sua profissão. Em algumas estações da vida pode acontecer isso, mas é tornar o lugar, o ambiente de atuação em seu campo missionário, cara. Você vai alcançar pessoas que muitas outras pessoas não vão alcançar. Ah, mas eu tô aqui atendendo o telefone. Cara, seja o melhor o melhor profissional em atender telefone do mundo, cara. Faça com excelência. Perguntaram para um avivalista o que ele poderia fazer para contribuir com o avivamento. E esse avivalista perguntou: "Cara, o que você faz?" "Ah, eu faço sapato." E ele respondeu: "Faça um sapato com excelência e coloque um preço justo." Ele entendeu, ele encontrou sentido para a vocação dele. Então, independente do que você faça, cara, faça com excelência. Faça como se você estivesse fazendo para o Senhor. Não reclame do lugar onde você está inserido. Não reclame. Agradeça ao Senhor em todas as coisas. Porque quem agradece, multiplica. A gratidão gera multiplicação. Quando você agradece, cultiva a gratidão, isso gera um coração generoso. O coração generoso, um coração doador, vem através de um coração grato. Não há generosidade se não houver antes a gratidão. Então, cara, pare de murmurar e agradeça. Se você investe tempo agradecendo, você não perderá tempo murmurando. Pega essa chave. Terceiro ponto aqui, terceiro elemento, né, ou melhor, terceiro ingrediente desse bolo aqui, daquilo que nós estamos construindo, é a missão. O que é a missão? Você ama. O mundo precisa de pessoas missionárias. Na verdade, não existe a palavra missão ou missionário na Bíblia, mas ela significa enviar. Missão significa enviar. E ela está relacionada, claro, com um conceito bíblico, ok? E lá em João, capítulo 3, 16, ali fala que Deus enviou o seu filho. Ou seja, você vê que havia uma missão de Deus. A missão de Deus era enviar o seu filho. E a missão, envio, significa doação, cara, porque Deus enviou, porque Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Ou seja, o envio, ele é doador, cara, e custa. Discipulado custa. Enviar pessoas custa. Cumprir com a missão custa. E por que muitas pessoas não estão cumprindo com a missão? Porque, para elas não querem abrir mão do seu conformismo. Elas não querem abrir mão da sua segurança, da sua própria vontade. Aqui existe um livro muito legal do John Stott chamado
Discípulo Radical, onde ele faz a separação entre um cristão e um discípulo radical. E ele usa essa palavra radical para enfatizar que são pessoas que não fazem acepção. Um cristão comum, ele faz acepção de áreas que ele quer servir. Ele fala o seguinte: olha, eu quero ajudar. Não, Deus não pediu a tua ajuda. Deus pediu a tua obediência, cara. Quando alguém fala assim: eu quero ajudar nesse ministério, eu quero ajudar nisso, eu quero ajudar naquilo outro. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não pediu a tua ajuda, Deus pediu a tua obediência. Ou você obedece, cara, ou você desobedece, não tem meio termo. E o discípulo radical, ele não faz acepção de áreas de envolvimento, porque um cristão comum, ele só se envolve em áreas que ele gosta. Eu quero me envolver nessa área porque eu gosto. Mas quem falou que você tem que fazer coisas que você gosta? Um discípulo radical, ele se envolve, ele não faz essa acepção. Então, seja um discípulo radical, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Não seja um cristão meia boca, não seja um cristão nominal, mas seja um discípulo radical. Muitas pessoas podem dizer: eu sou um cristão evangélico. Mas, cara, grande porcaria. Agora, um discípulo radical não, cara. Um discípulo radical, ele é intenso. Um discípulo radical, ele é fervoroso. Um discípulo radical, ele é um cara que ele vai pra cima. Ele tem uma missão. A missão é o propósito de Deus que envolve a igreja, que é chamada e enviada pelo próprio Deus para amar e servir pessoas, com tudo o que ela é e com tudo o que ela faz, cara. Então, cumprir com a missão vai te custar quanto? Tudo. Vai custar o seu tempo, vai custar o seu dinheiro e vai custar os seus talentos, aquilo que Deus colocou em você, cara. É para tudo, vai para servir pessoas. Mas eu sirvo a Deus. Não, mas se você serve a Deus servindo pessoas, você ama a Deus amando pessoas, cara. Como que você pode dizer: eu amo a Deus, mas odeio pessoas? É incoerente, cara. Deus me perdoou, mas eu não vou perdoar fulano ciclano. Cara, a Bíblia diz que se você não perdoa o teu irmão que te ofendeu, Deus não vai te perdoar. Não tem meio termo. É assim que funciona. Vamos para o próximo ingrediente. Profissão. O que é profissão? Você é bom no que você faz. E ao escolhermos uma profissão, a gente sempre vai levar em conta duas coisas, meus irmãos. Duas coisas. A primeira coisa é: você vai querer acordar cedo nos dias úteis e trabalhar naquelas áreas. Você vai ter que acordar cedo, cara. Você vai ter que querer acordar cedo. Por exemplo, a gente teve que acordar cedo para vir aqui, né, compartilhar nessa live. A gente teve que acordar cedo. Mexeu com você, tirou você do seu conforto. Quando a gente vai, por exemplo, vai para um monte, né? A gente tem um monte em Saboó, em São Roque, aqui em São Paulo. Cara, a gente sai 3 horas da manhã, mano. 3 horas da manhã. E tem gente que fala: não, vou ficar dormindo, tal, não sei o quê. Vai tirar a gente do nosso conforto. Literalmente. Literalmente. E você tem talento ou aptidão para você trabalhar em áreas específicas, né? E além de tudo, você se sente bem. Só que tem uma diferença entre emprego e trabalho. Você sabia que tem muitas pessoas que querem um emprego e não trabalham? Talvez você esteja aqui agora comigo, nesta aula, tenha um emprego, mas não tenha um trabalho. Emprego, você não tem prazer em acordar cedo. E você não faz com excelência. Você faz pelo dinheiro. O emprego digamos que, é o meio para você obter o dinheiro, cara. Já o trabalho, não. O trabalho, quando você tem um trabalho, você tem um desejo de acordar cedo, cara. Você tem prazer naquilo que você faz. E você faz com excelência. E você é pago para isso. É quando você tem prazer no que você faz, entendendo que o que você faz vai transformar pessoas. Uma vez, um dos meus filhos perguntou assim: pai, por que você trabalha? E aí eu tinha respondido: pai, trabalha para pagar contas. Foi aí que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, dizendo: esse não é o propósito da sua vida. Você não trabalha para pagar contas, por mais que vai pagar contas. Mas o seu propósito é trabalhar para transformar vida de pessoas. Você trabalha, você se esforça e você também tem como objetivo agregar valor na vida dos outros. Talvez você que esteja aqui é empreendedor, empresário, né? Precisa entender isso. Para você aumentar o seu faturamento e ter mais clientes, cara, você precisa agregar valor na vida das pessoas e não usar as pessoas para obter o recurso delas. Você precisa entender quais são as necessidades desse teu cliente e trazer soluções para agregar na vida daquela pessoa. Se você não agrega em nada na vida das pessoas, você não tem um propósito, cara. Você não tem um propósito. Ok? Romanos 8, 28.
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui entra o propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus é de tornar você cada vez mais parecido com Jesus. No seu modo de falar, no seu modo de andar, no seu modo de se vestir também, no seu modo de se relacionar com as pessoas. Por quê? Jesus, ele é o padrão perfeito de liderança, padrão perfeito de amor, padrão perfeito de perdão, cara. Ele é o nosso espelho. Como Paulo diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. É muito importante você conhecer o propósito global de Deus mais do que o propósito pessoal de Deus para sua vida. Existe o propósito global de Deus, mas também existe o propósito pessoal de Deus para sua vida. E aí, quando você descobre a sua origem, você entende a sua identidade para cumprir com o propósito para o qual você foi criado para fazer. Então, tenha um propósito, cara. Descubra qual é o propósito de Deus para tua vida. Não tenha um emprego, mas tenha um trabalho, cara. Encontre algo que de fato você faça com paixão, você faça com excelência. Talvez você que esteja aqui esteja fazendo algo que não é o que você gosta. Às vezes, por um momento, né, você está fazendo ali por conta de uma necessidade, um recurso financeiro, ok, tudo bem. Mas você precisa transicionar, cara, para você fazer algo que move o seu coração, cara. Onde o seu coração é apaixonado ali. E aí você vai fazer com excelência. Isso vai refletir não só na vida de outras pessoas, no reino, mas também vai agregar na sua vida, cara, financeiramente, abençoar os seus passos e prosperar os seus caminhos também. Beleza, gente? Vou terminando por aqui. Lembrando que esta aula, sim, vai ficar gravada, porém, o acesso somente para aqueles que estão fazendo parte do Desafio Reino, ok? Para você fazer parte do Desafio Reino, você precisa clicar no link que está no perfil e lá se cadastrar, colocando seu nome, seu e-mail e também seu WhatsApp. E não se esqueça de entrar no grupo do WhatsApp, tá? Você vai receber tanto conteúdo por e-mail, como também no grupo do WhatsApp, beleza? Lembrando que é 100% gratuito aqui para todo mundo que está participando aqui com a gente, ok? Gente, muito obrigado. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero que de alguma forma eu tenha contribuído, né? E agregado valor na vida de vocês. Espero que esses princípios estejam impactando a sua jornada. Lembrando, vou fazer um post agora aqui no Instagram. Peço que vocês comentem, tá? Comentem mesmo, gente. Pelo amor de Deus, comentem. Coloca lá, cara, o que mais te inspirou. Também faça um print da tela. Coloca lá nos stories, marca a gente pra gente aumentar o nosso engajamento e alcançar mais pessoas, tá bom? Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Uma excelente quarta. E nos vemos amanhã na nossa quarta aula, que é a aula... você vai descobrir amanhã, beleza? Nossa quarta aula, onde nós vamos descobrir o quarto princípio que fizeram parte da vida de homens e mulheres que transformaram o mundo. Eu tenho certeza que você quer transformar o mundo também, assim como esses grandes homens e mulheres fizeram. Beleza, gente? Amanhã, então, quarta-feira, às 7 horas da manhã e 7 minutos, estaremos juntos aqui. Deus abençoe vocês e até mais.